galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. E hoje, nosso assunto é conjunção coordenativa para a banca CESP. Detalhe, meu companheiro, quando se fala em conjunção no CESP, não há brincadeira. A gente tem de trabalhar, tem de gravar isso daqui, porque o negócio é sério, porque cai em todas as provas da banca CESP. Então venha comigo, vamos começar logo a nossa brincadeira, ó. Assunto conectivos. O que é um conectivo, meu companheiro? É um elemento que pega um termo e faz uma conexão a outro. Então vem aqui comigo, ó. Chamamos de conectivos termos que não têm função sintática, como as conjunções e preposições, os quais servem para ligar termos de uma oração, orações de uma frase ou frases de um texto. Agora, cabe salientar que quando a gente fala em conectivo realmente na língua portuguesa, nós temos três elementos. Nós temos a conjunção, a preposição e o verbo de ligação. Afinal de contas, o verbo de ligação também é um conectivo, porque ele vai fazer a ligação do sujeito ao predicativo. Mas neste momento aqui agora, só nos interessa a conjunção e a preposição. Até mesmo porque eles vão servir como termos de ligação, mas eles também vão servir para classificações. Agora, vocês perceberam que eles são esvaziados de função sintática. Eles, os conectivos. Mas nada impede da gente classificar sintaticamente a estrutura a qual eles estão interligados. Até mesmo porque você já deve ter percebido que se tem uma conjunção adverbial, por exemplo, sintaticamente nós temos uma adjunta adverbial, com certeza. Agora, a gente vai deixar bem claro como é que funciona a conjunção e como é que funciona a preposição. Então acompanha aí comigo, ó. Conjunções e preposições, tá? Quando a gente pega a conjunção, meu companheiro, ela liga orações e palavras de mesma função sintática. E quando a gente tem a preposição liga qualquer palavra. Então, basicamente, se a preposição liga qualquer palavra, ela trabalha com estruturas de funções diferentes. Então, haverá uma função diferente. E como a conjunção liga orações e palavras de mesma função, trabalha com termos de igual função. Agora vamos ver como é que isso funciona, porque eu não estou entendendo muito bem isso, Sidney. Mostra aí na prática como é que é. Acompanha aqui comigo. Comi bolo de chocolate. A gente vai entender o que é uma preposição e o que é uma conjunção atrelado a esse valor de função. Quando eu digo aqui, ó, comi bolo de chocolate, analisa comigo. O que eu comi, na verdade? Eu comi um bolo que é de chocolate. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, que é o verbo comer. Bolo de chocolate, tudo isso é o objeto direto. E agora pensa comigo. Qual é o elemento mais importante da estrutura? É a palavra bolo, que é o núcleo deste objeto direto. E que gramaticalmente é um substantivo. Então, bolo é um substantivo. Agora, pega aqui comigo. Se aqui é o núcleo do sujeito e aqui eu tenho uma preposição, esta preposição está fazendo o quê? Está ligando este bolo à palavra chocolate. Se o bolo é mais importante que o chocolate aqui no caso, significa que as funções são o quê? São diferentes. E aí pega aqui comigo. O termo tem preposição. Na prova, pode ser que o avaliador até te perguntasse ou afirmasse que é um objeto indireto, só por ter o quê? Uma preposição. Só que aí, meu companheiro, você está vendo que está ligado a quê? Ao nome bolo, que é um substantivo concreto. Então, sintaticamente, a expressão de chocolate funciona como um adjunto adnominal. Então, tá vendo como a função é diferente? Nós temos um substantivo e a preposição está ligando o substantivo a um adjunto adnominal, que é a estrutura caracterizadora deste substantivo. Afinal de contas, é um valor adjetivo. Agora, quando eu digo comi bolo e chocolate, pega comigo. Eu tenho um verbo transitivo direto, beleza. Mas o que eu comi? Eu comi bolo
e também comi o quê? Chocolate. Então, as estruturas, não tem uma que é mais importante. As duas são importantes. Os dois elementos funcionam como núcleo de objetos diretos. Então, aqui no caso, como eu estou trabalhando com elementos de mesma função, eu não trabalho mais uma preposição. Eu trabalho sim uma conjunção. É uma conjunção aditiva aqui no caso. Agora, quando eu digo Maria e João casaram-se, mais uma vez, eu tenho alguém mais importante aqui? A Maria é mais importante que o João é mais importante que a Maria? Não. Eu tenho elementos de mesma função. No caso aqui, os dois são núcleos do sujeito. Eu tenho até um sujeito composto. E aí pensa comigo, este E está ligando elementos de mesma função. Então, mais uma vez, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma conjunção. Então, a conjunção, além de ligar orações, também vai ligar elementos de mesma função sintática. E a preposição vai ligar estruturas de funções diferentes. Agora, olha a última frase. Estudei e fui à praia. Aqui não tem como confundir. Nessas outras duas aqui, nós estávamos pegando a conjunção e ligando palavras. Então, de repente, o candidato poderia pensar assim, pode ser uma preposição. Mas, aqui no caso, nós temos um termo que está ligando duas orações. Então, não tem nem como confundir. É óbvio que aqui a gente tem uma conjunção aditiva. Tranquilo? Beleza? Agora, antes de começar a nossa brincadeira, vocês perceberam que o conhecimento prévio de uma preposição e de uma conjunção vai fazer toda a diferença. Então, se o aluno olha para o E e ele sabe que aquele E já é uma estrutura de conjunção e não uma preposição, jamais esse camarada vai se enrolar na prova. Ele não vai ficar precisando fazer toda esta análise. É claro que ter esse conhecimento, é de suma importância, mas ele precisa ter o acompanhamento básico. E como é que você faz isso? Em casa, meu companheiro. O concurseiro, ele tem que criar estratégias. E eu vou dar algumas estratégias aqui para vocês, beleza? Então, vem aqui comigo, Primeiro, preposição são 18 terminhos que você tem como gravar aí fácil. Você vai pegar uma folhinha de cartolina em casa, pelo menos na época do concurso, e vai colocar aí, preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, trás, sem, sobre, trás, trás. Isso aqui é uma brincadeirinha, tá? É um processo lúdico para a gente se divertir e gravar. Primeira coisa, você vai pegar um quadrinho e vai colocar isso num quadrinho, né? Uma folha de cartolina. Montou lá. Não é imprimir e colar, tem de transcrever, porque aí você já está automaticamente massificando. Isso aqui serve como uma musiquinha que a gente aprende lá no ensino fundamental. Eu pelo menos aprendi assim, com a música no ritmo de Escravos de Jó. Era assim, a, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás, trás. Eu sei que parece ridículo, mas no final das contas ajuda bastante. Sabe por quê? Quantas vezes vários e vários alunos perguntaram assim para mim, Sidney, depois da palavra perante, é obrigatório o uso da preposição a? A palavra perante perde a preposição a? Claro que não, porque a palavra perante já é o quê? Uma preposição. Então, gente, se você domina isso daqui, tudo fica muito mais tranquilo. Agora, aqui são 18 terminhos apenas, que a gente faz numa brincadeira de
musiquinha, coisa e tal, e fica muito fácil gravar. Agora, quando a gente fala da conjunção, são muitos termos. Ah, Sidney, mas eu aprendi que são apenas 14 termos. São 14 valores semânticos, mas dentro de cada valor semântico nós temos várias conjunções. Quer ver? Vou te mostrar aqui agora. Para você, em casa, gravar as conjunções, você precisa montar 2 quadrinhos de conjunções. Em um, você vai colocar as 5 conjunções coordenativas e no outro você vai colocar as 9 conjunções subordinativas adverbiais. E como eu falei a vocês, são 14 valores semânticos. Pega a adversativa, por exemplo. Eu tenho mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Então, eu estou falando de quase 100 elementos. E ninguém grava mais de 100 elementos de uma hora para outra. Então, o que você tem de fazer? Tem sim de pegar 2 folhinhas de cartolina, transcrever as conjunções aqui e colar na parede do quarto, da cozinha, da sala, seja onde for. Durante muito tempo, os alunos me mandavam um e-mail para eu disponibilizar um material de conjunções em que eles pudessem confiar. Porque a gente sabe, às vezes você entra na internet, mexe lá num blog e fala assim, acho que eu não confio muito naquele material. Aí todo mundo mandava e-mail perguntando, tem como você mandar um material para mim? Durante muito tempo eu mandei. Só que aí não tem necessidade de fazer isso. Você, meu aluno, pode entrar no site sidconcursos.com.br, vá lá no meu site, e na pasta documentos, você vai clicar que hoje mesmo eu vou colocar esse material à sua disposição. E vai ficar lá, à disposição, gratuitamente. Então, quero dar uma olhadinha no material de conjunções, que o Sidney falou que tem lá. Entra, dá uma olhadinha e vira e mexe eu vou colocando alguma coisa gratuita ali, um simulado, alguma coisinha aí para vocês aproveitarem, tranquilo? Inclusive já tem um simuladinho lá do SESP que vocês podem fazer. Show? Tranquilo? Entra lá. Sidney, não tem cadastro? Entra, faça o cadastro, não tem o menor problema. Beleza? Então vem aqui comigo, Vamos voltar para a aula. Então, fiz isso daqui, já sei o quanto é importante, então eu vou cair para dentro, tá? Até mesmo porque isso daqui é a base de toda a argumentação na língua portuguesa. Afinal de contas, eu ouso dizer que a conjunção é a menina dos olhos da língua portuguesa. Se eu não sei conjunção, eu simplesmente não sei interpretar e não sei fazer redação. Eu preciso aprender. Detalhe, desses 14 valores aqui, 12 são individualizados e 2 são conjuntos, que é a verdadeira base da argumentação, que é a oposição. Gente, dentro da oposição, eu tenho a conjunção adversativa e eu tenho a conjunção concessiva. Qual é a diferença entre elas, já que ambas indicam oposição? A diferença é que a adversativa serve para enfatizar e a concessiva serve para minimizar. Diante da importância dos 14 termos, como essas duas aqui são as mais firmes para o valor da argumentação, acabam sendo as que mais caem na nossa prova. Não significa que sejam as únicas, mas são as que mais caem. Geralmente, quando uma prova realiza uma questão de conjunção, a tendência de cobrar adversativa e concessiva é muito grande. Por quê? Porque a adversativa enfatiza e a concessiva minimiza. Sidney, o que isso significa? Se enfatiza, deixa um argumento forte. E se minimiza, deixa um argumento fraco. Vou fazer 2 pequenas analogias para que vocês possam entender isso. Imagina você que está em casa, solteira, e eu digo que eu tenho um amigo para te apresentar. Aí você, no primeiro momento, pode até falar assim, poxa, Sidney, mas eu não conheço, como é que é? E aí, na hora que você me perguntar, eu vou dizer alguma coisa. Se eu falar que o camarada tem o corpinho do Brad Pitt no filme Troia, saradão, bonitão, você vai querer na hora, não é? Agora, o meu amigo não é assim. O meu amigo, infelizmente, ele é feio. Aí você vai falar, pô, Sidney, mas eu já tô solteira há um tempão, vou querer um cara que é feio. Quero não, Sidney. Aí eu vou falar, opa, calma aí, não terminei. É feio?
mas é rico. Aí você, Cisne, mas eu não sou interesseira. Mas olha só como é que já ficou interessante. E você há de concordar comigo que é melhor um feio rico que um feio pobre? É ou não é? Agora acompanha aqui comigo, agora sem brincadeira. Onde eu coloquei a conjunção adversativa mais, eu enfatizei. E se eu enfatizo um lado, consequentemente, o que eu faço com o outro? Eu minimizo. Então não importa que ele é feio, importa que ele é rico e você vai pegar. Agora, eu poderia dizer que ele é rico, mas é feio. Aí você vai dizer, Cisne, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Eu aqui coloquei o mais do lado do feio. Consequentemente, eu minimizei o lado do rico. Então, tudo bem que ele é rico, mas ele é tão feio, horroroso, que não tem como pegar. Então, gente, vamos entender aqui agora, de vez em quando, eu até menciono esses aspectos em outras aulas, em outros assuntos, devido à importância tão grande que nós temos na conjunção. Quer ver? Quando a gente pega compreensão e interpretação de texto, a conjunção vai fazer a gente entender isso, porque a compreensão é aquilo que está dentro do texto, e a compreensão é aquilo que vai um pouquinho além do texto, ou seja, vai exigir um conhecimento de mundo seu. Agora, essas duas frases, elas são idênticas em relação à compreensão de texto, porque nas duas o meu amigo é feio e rico, nas duas. Agora, em relação à interpretação, o processo é diferente. Elas são frases diferentes, e o que te permite saber? O seu conhecimento de mundo. Em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, tem sempre duas coisas. Quem fala, que é o emissor, e quem ouve, que é o receptor. Então, quando eu digo que o meu amigo é feio, mas é rico, eu estou falando em prol do meu amigo. Eu estou tentando convencer você, mulher, de ficar com o meu amigo. Agora, quando eu digo que o meu amigo é rico, mas é feio, por algum motivo eu estou argumentando contra o meu amigo. Eu estou tentando convencer você de não ficar com o meu amigo. Então, olha a importância da conjunção. Olha a importância. Eu até digo que se você domina isso daqui, você passa a dominar os meios de comunicação. Porque a mídia manipula o povo assim. E a gente sempre percebe pelo caderno de economia. O jornal coloca lá no caderno de economia. Os juros caíram, mas os preços continuam altos. Com certeza o jornal é contra o governo e te incita a ficar contra o governo. Porque você vai pensar, pô, os preços estão altos, passei o mês inteiro trabalhando, não consigo pagar minhas contas, você vai ficar puto. Contra quem? Contra o governo. Agora, se o jornal for a favor do governo, vai expor os mesmos dois fatos. Ele só vai reescrever de forma diferente. Então ele vai colocar os preços continuam altos, mas os juros caíram. E é isso que vai ficar na tua cabeça. E aí você vai se sentir até tranquilo para poder comprar. E aí pensa comigo. Eu disse que os fatos continuam os mesmos, mas a reescrita é de forma diferente. Então, quando eu aprendo conjunção, eu não aprendo a responder apenas uma questão de coesão sequencial, apenas uma questão propriamente de conjunção. Ah, vou trocar uma por outra, vou manter o mesmo valor semântico. Não é isso. Você aprende questões de reescritura de frase, você aprende questão de classificação de oração, você aprende pontuação, sem contar que ninguém produz uma redação se não sabe conjunção. Então você tem de saber como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, conclusão. Toda a redação, o último parágrafo é obrigatoriamente um parágrafo de conclusão. E você precisa ter lá um elemento conclusivo como um portanto. Então, meus companheiros, isso é muito importante. Grave as conjunções. E aí, como eu falei a vocês, entra lá no site de concurso que o material estará lá para vocês, beleza? Então, vamos parar de brincadeira e vamos brincar aqui mais um pouquinho. Vamos brincar mais um pouquinho. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial, um convite para todos vocês que vai fazer o concurso da banca com a banca Sens Gran Rio. A banca Sens Gran Rio tem as suas particularidades, tem as suas especificidades. Não só a Sens Gran Rio, mas todas as bancas têm as suas particularidades. Pensando nisso, focando os seus estudos, nós aqui da Lá Concurso, juntamente com esse nosso grande mestre, o professor Sidney Martins, que na minha opinião é um dos melhores professores de língua portuguesa do Brasil,
nós elaboramos uma super revisão 100% focada na banca Sens Gran Rio aqui, com o professor Sidney Martins na parada, né? Professor, quanto custa isso? É isso mesmo, investimento apenas R$15. Você vai ter essa super revisão do Sidney Martins com prazo de acesso aí de 30 dias. Durante 30 dias você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E eu faço o desafio para você. Se você assistir 2 vezes essa revisão do Sidney Martins, você pode ter certeza absoluta que lá no dia da prova você estará super competitivo para acertar, para enfrentar a sua prova. Tá certo, meus amigos? Então tá aí, o convite está feito, revisão Sens Gran Rio Sidney Martins, por apenas R$15, 30 dias de acesso aqui na LAC Concurso. Meus amigos, um forte abraço e esperamos vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Fique com Deus. Clique LAC.